Hoje a gente vai mergulhar numa história de milhares de anos, lá nos capítulos 6 e 7 de Juízes, uma história que revela uma lição, sabe, totalmente atemporal, sobre como a fé pode transformar o medo numa vitória que parece impossível. Essa é a jornada de Gideão. E se eu dissesse que a nossa análise de hoje começa não só num texto antigo, mas com um simples pedacinho de barro? Pois é, uma descoberta recente nos conecta a essa narrativa de um jeito impressionante. É quase um eco atravessando o tempo. É isso mesmo. Arqueólogos acharam um caco de cerâmica com a inscrição Jerubaal. E esse era o apelido de Gideão. Agora, claro, não dá para bater o martelo e afirmar que é o mesmo Gideão, mas a descoberta âncora toda a narrativa num período histórico real, concreto. Torna tudo muito mais palpável para a gente hoje. Ok, vamos lá. O nosso roteiro vai seguir a transformação do Gideão passo a passo. A gente começa com a crise, depois passa pelo chamado dele, pela primeira e talvez mais importante batalha, a interna, depois a gente vê a incrível redução do exército, a estratégia da vitória e, por fim, a grande lição por trás de tudo isso. Para a gente entender Gideão, primeiro precisamos entender o mundo em que ele vivia. Israel estava preso num ciclo de infidelidade, e o resultado era desolador. Eram 7 anos de uma opressão terrível que levou a nação à fome e a um medo que não acabava nunca. E olha só a natureza do inimigo aqui. Os midianitas não eram um exército tradicional que ocupava o território. Não, eles eram nômades que, usando camelos, faziam ataques super rápidos e devastadores bem na época da colheita. Chegavam como gafanhotos, destruíam tudo e iam embora deixando Israel na miséria, com o povo forçado a viver escondido. E a narrativa deixa bem claro que a raiz disso tudo era espiritual, a adoração a Baal. É nesse cenário de completo desespero que Deus escolhe um libertador. Mas a gente não o encontra num campo de batalha ou num palácio, não. Encontramos Gideão escondido, malhando trigo num lagar, um lugar de pisar uvas, o lugar mais improvável para a pessoa mais improvável. E aqui está o ponto central do chamado. De um lado, como Gideão se via, o menor de uma família pobre, alguém insignificante e morrendo de medo. Do outro, como Deus o via, o anjo do Senhor o cumprimenta com uma identidade totalmente nova, homem valente, ou Gibor Shayu em hebraico. Deus não o chama pelo que ele era, no momento, mas por aquilo que ele o transformaria. Depois desse encontro, Gideão fica apavorado, acha que vai morrer. Mas Deus o tranquiliza. Paz seja contigo. E aí ele constrói um altar e o chama de O Senhor é Paz, ou Shalom. E aqui, Shalom é muito mais do que só ausência de guerra. É a inteireza, a segurança completa que Deus promete bem no meio do caos e do medo. É uma promessa de restauração total. E aqui vem uma virada de chave. A libertação de Israel não ia começar no campo de batalha contra os midianitas. A primeira guerra de Gideão era uma guerra teológica. A primeira fortaleza que ele precisava derrubar estava literalmente no quintal de casa. A primeira ordem que Deus dá a Gideão não é reúna um exército, é derrube o altar de Baal e o poste de Aserá da sua própria família. E ele obedece, mas o medo era tão grande que ele fez tudo de noite escondido. Mesmo assim, essa obediência, ainda que com medo, foi o primeiro passo concreto na sua grande jornada de transformação. Depois disso, o povo da cidade queria matá-lo, mas o pai dele, Joás, o defende com a lógica perfeita. Ué, se Baal é um deus, que ele mesmo se defenda. A partir daí, Gideão ganhou o apelido de Jerubaal, e esse nome se torna um símbolo, um testemunho de que o ídolo que eles tanto temiam era, na verdade, impotente. Com a adoração restaurada, agora sim era hora de enfrentar o inimigo externo. Gideão convoca as tribos, só que a estratégia de Deus para montar o exército vai contra absolutamente toda a lógica militar. O plano era vencer, mas de um jeito que ficasse claro que não seria pela força dos números. Gideão consegue reunir um exército impressionante, 32 mil homens. É um número grande, mas ainda muito menor que a multidão de midianitas. E mesmo assim, para Deus, esse número era um problema. Era gente demais. Vamos ver como essa redução aconteceu. Primeiro, o filtro do medo. Gideão simplesmente anuncia: quem estiver com medo pode voltar para casa. O resultado é chocante. 22 mil homens, quase 2/3 do exército, vão embora. Sobram apenas 10 mil. Mas para Deus, 10 mil ainda era muito. Então veio o teste final, na beira da água. Aqueles que se ajoelharam para beber
Relaxando, baixando a guarda, foram dispensados. Os que pegaram água com as mãos e levaram à boca, o tempo todo alertas, vigilantes, esses foram os escolhidos. Eram apenas 300 homens. Mas por que essa redução tão drástica, tão radical? Esse versículo nos dá a resposta. Na lata, o objetivo era eliminar qualquer chance de orgulho humano. A vitória seria tão desproporcional que ninguém, absolutamente ninguém, poderia duvidar de onde ela veio. A glória seria somente de Deus. Certo. Agora, com um exército de apenas 300 homens contra uma multidão numerosa como gafanhotos, a estratégia de batalha também tinha que ser divina. E as armas? Bom, as armas escolhidas eram tudo menos convencionais. O arsenal era trombetas, cântaros de barro e tochas. Nada de espadas, lanças ou escudos. Era um equipamento para uma guerra psicológica, projetado para criar barulho, luz e, principalmente, confusão. A vitória viria pela obediência, não pela força bruta. E a execução foi perfeita. À meia-noite, os 300 se posicionam ao redor do acampamento. Ao sinal, eles tocam as trombetas, quebram os cântaros, revelam as tochas e gritam. Imagina o pânico. No meio da noite, um som ensurdecedor e 300 pontos de luz cercando um acampamento inteiro que estava dormindo. O resultado foi o caos total. Acordados de repente, numa escuridão completa, exceto pelas tochas, os midianitas entraram em pânico. Eles acharam que estavam sendo atacados por um exército gigantesco e, na confusão, começaram a lutar entre si. O inimigo simplesmente se autodestruiu. A vitória foi completa e a terra teve paz por 40 anos. Mas a lição mais profunda da história de Gideão não é sobre tática militar. É sobre a natureza do poder, da fé e, no fim das contas, da glória. Este slide resume tudo perfeitamente. A lógica humana busca segurança em números, em armas que a gente conhece e, no fim, quer o crédito pela vitória. Já a lógica divina opera na dependência, usa estratégias que não fazem sentido e exigem pura obediência. E, no final, garante que toda a glória seja só dele. E a jornada de Gideão é a personificação disso. Ele não foi escolhido por ser um grande guerreiro. Pelo contrário, ele era medroso, inseguro, vinha de um contexto super humilde. Mas através da obediência, um passo de cada vez, Deus o capacitou para fazer algo extraordinário. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história de Gideão nos desafia a olhar para dentro. Talvez, antes de vencer os midianitas das nossas vidas, os desafios externos, a primeira e mais decisiva batalha seja contra os altares de Baal que às vezes a gente constrói no nosso próprio coração. Fica aí o pensamento.